Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia até aqui nos ajuda aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que tem cuidado de nós, fiel e verdadeiro, aquele do qual tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, assim como ele nos ensina: jamais agarrais um conceito e soltai a outro. Assim como Deus é amor e nos concedeu o unigênito do Pai, o primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida e vida com abundância, e alcance a ressurreição do último dia, assim também ele é ira e indignação com os sem fé. Porque, na verdade, para manter a fé viva, que só é possível através do único fundamento que ninguém pode colocar outro, que é Jesus Cristo, e sendo conduzido pelo seu Espírito, sendo cheio da sua unção, a única forma de estar com o coração segundo o coração de Deus é que se aperfeiçoa a fé. E a salvação é pela fé. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, Cristo, o ungido, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, o enviado, o Messias, o Jesus, o Verbo, e o Verbo era Deus e estava com Deus desde o princípio, e o Verbo se fez carne, fez poderosos sinais que seriam impossíveis, de enumerar a todos, aonde passou pelo aquele grande espetáculo no Monte das Arábias. Sim, morte de cruz, porque procurais entre os mortos aquele que ressuscitou? O Pai o justificou ao terceiro dia, o justificou, fez suas aparições há cerca de 40 dias após a ressurreição. Aquele mesmo que disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e ele vos batizará com o Espírito e com fogo. E vós lembrareis tudo aquilo que eu vos disse. Assim, quando os discípulos perguntam: como saberemos para onde vais? E ele já dizia a respeito do segundo advogado, o Consolador, que através dele nós lembramos de tudo aquilo que ele, na verdade, perseverou. E ele disse: não andeis com solicitude do que haveis de falar, porque eis que coloco a palavra em vossa boca, e o Espírito vos ensinará em toda situação como ser sempre, tanto em palavras como em atitudes, ouvintes e praticantes. Porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo, mas aquele que usa sabedoria segundo a inteligência sempre ao favor para aquilo que é devido à sabedoria, é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia. Todo aquele que assim persevera permanece, porque não aprendemos pelos meros mortais, mas antes por revelação divina, e por isso estamos apartados de toda injustiça. E ele é aquele que nos mantém firmes e constantes pela condução do seu Espírito, onde os seus planos são sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Assim o Senhor nos ensina. Assim como ele está nos dizendo: assim como tudo coopera para o bem daqueles que o amam e perseveram pela condução do seu Espírito, ele é ira e indignação com aqueles que rejeitam a sua verdade, porque dele não se permite escarnecer. Por isso, perseverais, sejais firmes e constantes no Senhor, e ele é aquele que nos ajuda, assim como tem nos ajudado e nos fortalecido dia após dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.